Opa, agora eu tô lhe vendo. Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Confusão um pouquinho nessa, né, dos aparelhos. Faz parte. Tecnologia ajuda, mas às vezes falha. Dá uma travada. É, tá Frei, o ótimo senhor podia então. botar só um pouquinho a sua câmera para ficar mais enquadrado o seu rosto? Tá Isso, bom tá assim? ótimo. Tá ótimo. Ficou melhor. Que alegria, Tudo bem. Frei. Que alegria a gente estar aqui podendo partilhar um pouco sobre esse grande homem que foi o Frei Daniel de Samarate, né, e que é muito desconhecido. Então, antes da gente iniciar, já se importa de fazer a oração inicial, para a gente começar? Sim, vamos rezar, né? Uhum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Venerável Frei Daniel de Samarate, rogai por nós. Que maravilha, Frei. Então, começando pelo começo, né? O senhor pode explicar para a gente brevemente o que é a confraria que o senhor está falando, até pelo Instagram, né, de vocês? Então, para explicar o que é a confraria de Frei Daniel, como é que ela funciona, para a gente poder entrar de fato na vida dele. Certo. Então, a confraria foi uma ideia que surgiu entre nós que estamos mais envolvidos com a causa aqui em Belém, e é uma forma de reunir as pessoas que têm uma admiração por Frei Daniel ou já receberam alguma graça, né, por intermédio dele, a sua intercessão. Então, a confraria busca reunir essas pessoas, né, daqui de Belém, mas também de longe, né? Tem gente de fora que conhece o Frei Daniel. Então, o principal objetivo da confraria é justamente rezar pela causa de beatificação e canonização do Venerável. Atualmente, nós não estamos nos encontrando. A ideia surgiu no período da pandemia, nós ainda temos algumas restrições, mas nós ainda vamos, se Deus quiser, no próximo ano, quando tudo melhorar, assim esperamos, fazer a nossa primeira reunião, promover os encontros de formação, né, e, de fato, intensificar essa participação, colaboração daqueles que são devotos de Frei Daniel nessa causa, né, da sua beatificação e canonização. Maravilha. É uma organização um pouco, como o senhor falou, é nova, então é importante que consiga, de alguma maneira, consolidar, ainda mais nesse período de pandemia que acabou atrapalhando tudo, que eu acredito que tinha planos também já das formações presenciais, como o senhor bem falou. Isso. Mas tenhamos inspiração nele, né, no próprio Frei Daniel, que não vacilou e não desistiu e não fraquejou também em momentos de adversidade, né? Muito piores que o Isso. nosso. Com Então, certeza. a gente pode começar perguntando, eu pergunto ao senhor, na verdade, quem é o Frei Daniel, né? Porque eu lembro na primeira conversa que nós tivemos, acredito que tenha sido após uma missa, o senhor me falou que havia um frei que estava em processo de beatificação, né? E já era venerável. E para mim foi uma surpresa, porque eu não o conhecia, mesmo ele tendo passado a maior parte da vida dele em Belém, estando aí na Igreja dos Capuchinhos, né, seus restos mortais. Então, é interessante que a gente conheça. Então, apresente para nós quem é o Frei Daniel. Certo. Então, o Frei Daniel de Samarate, ele é um missionário apostólico. Era assim que ele gostava de ser chamado, e ele se apresentava assim. Ele é um missionário italiano, né, que veio para cá, para o Brasil, no finalzinho do século XIX, né, e no início do século XX ele iniciou todo o seu trabalho missionário
aqui na nossa região do Nordeste do Pará. Então, ele, natural da Itália, nasceu em 1876, filho de Pasquale Rossini e de Giovanna Pacchioretti. Ele recebeu o nome no batismo, né, de Félix Rossini. E, de fato, o significado do seu nome, Félix, significa feliz, né, o acompanhou por toda a vida. É tanto que, como missionário, ele soube, de fato, semear a esperança e a alegria, né, em meio aos desafios da missão aqui no Brasil. Alegria que ele preservou até o último dia da sua vida. Em meio ao sofrimento, em meio à dor, ele soube permanecer e preservar o significado do seu nome. Maravilha. É importante destacar o ambiente familiar dele, né? O senhor comentou que os pais eram muito devotos, muito católicos. E no final do século XIX, ter uma vocação religiosa dentro da família era um privilégio ainda, né? Hoje em dia, infelizmente, se tem um conceito errado de uma vocação religiosa, como se você perdesse alguém, perdesse um filho, perdesse um parente. E a época era um privilégio. E algo que doeu muito nele, que a gente pode entrar um pouquinho mais tarde, é que ele não celebrou a primeira missa na cidade dele, né? Ele já celebrou aqui no Pará, que é onde ele foi ordenado. Aqui no Pará, no Maranhão, se não me engano. Que é onde ele Na foi verdade, ordenado. o Frei Daniel, ele nasce numa família muito católica. Os pais deixam a ele um legado muito vivo de uma fé que é vivenciada em família. E desde a infância ele já é uma criança dada à oração, à meditação. Ele gosta de se retirar, mas também não deixa de fazer as traquinagens de criança. Ele era muito animadinho, né? Então, é desse ambiente familiar que ele nutre um amor pela Eucaristia, que foi ensinado pelo seu pai, Pasquale, e uma devoção muito filial à Nossa Senhora, que lhe foi ensinado por sua mãe, né, Giovanna. E esses elementos, né, devocionais, né, doutrinais, ele vai levando por toda a vida, né? E é ali nessa experiência familiar, mas também paroquial, porque ele foi coroinha, que ele nasce da sua vocação, né, o desejo de se consagrar a Deus. Muito bom. É importante esse ambiente familiar salutar, né? Para que se gerem vocações santas, não apenas religiosas, as matrimoniais também, as celibatárias, todas elas dependem de uma boa formação familiar que de fato prepare uma base para que essas pessoas consigam exercer e viver da melhor maneira a sua própria vocação. E é interessante, como o senhor destacou, que ele não deixou de ser humano, né? Não deixou de ser uma criança como qualquer outra, que brincava, que aprontava, que tinha a sua tolice, claro, que bem regrada, bem ordenada, mas tinha, né? Ele não era um anjo já que andava por aqui com asas, pelo contrário, né? Ele foi alguém que, o santo, ele é alguém que aperfeiçoa a si mesmo, né? Que busca crescer em virtude. Então, é muito bom o senhor destacar esse papel mais humano da vida dele, né? Então, como foi, eu queria que o senhor falasse como foi para ele escolher, de fato, a ordem de vocês, dos capuchinhos, né? Dentro da Europa, que é cheia, um viveiro, graças a Deus, de vocações religiosas, pelo menos na época, no final do século XIX, no qual tinham os jesuítas, os capuchinhos, dominicanos, franciscanos, etc. Como foi para a escolha da ordem dos capuchinhos, de fato, e depois a vinda dele para cá em missão? Muito bem. Então, Samarate fica como se fosse um interiorzinho de Milão. É uma vila perto de Milão e próximo a um outro vilarejo chamado Solvere, que é onde fica o noviciado dos capuchinhos. Inclusive, até hoje ainda existe esse convento.
Então, essa região do Frei Daniel é uma região predominantemente franciscana, digamos assim. Então, o Frei Daniel, ele escolheu a ordem capuchinha a partir daquilo que ele via, né? Dos frades, a presença dos frades. E já desde a juventude, ele, muito resignado, né, já escolheu ser capuchinho e daí recebeu uma carta de recomendação muito valorosa do seu pároco, que era diocesano, né, e falava sobre as suas virtudes, né, que ele era um rapaz muito aplicado nos estudos, né, muito responsável, e possuía uma memória brilhante, né, de maneira que o pároco dele até diz que se pode fazer qualquer pergunta que ele responde com muita segurança. Então, essa capacidade intelectual, essas características da personalidade do Frei Daniel já estavam ali latentes nele desde a sua juventude, né? Porém, a vocação missionária, ela nasce já depois de um contato com os frades, né? Quando ele entra no convento em 1890. E nesse período, 1892, é o período em que os frades capuchinhos no mundo, de forma especial na Europa, estão saindo da Europa para a África, para as Américas, vindo para o Brasil. E aconteceu que o Frei Carlos de São Martino Oleário, que é o fundador da nossa missão aqui no norte do Brasil, e Nordeste, que é o Maranhão também, estava naquela efervescência, naquela região da Lombardia, que é a nossa província de origem, né? E o Frei Daniel, já como estudante, capuchinho, muito jovem, no seu postulantado, que é a etapa que corresponde aos primeiros anos, conviveu com missionários que vieram fazer uma primeira experiência no Brasil e depois retornaram para buscar mais reforço. Então, o Frei Daniel, ele é fruto, a vocação do Frei Daniel é fruto do trabalho missionário, né, dos frades que vieram para cá, para o Brasil. Entre esses frades que vieram para o Brasil, está o Frei Rinaldo. Este Frei Rinaldo, ele é um mártir da missão do Alto Alegre. Então, a primeira leva de frades que vieram para cá se empenharam na missão do Alto Alegre, no Maranhão, e ali eles foram assassinados, né, por conta de uma revolta na colônia agrícola, ocasionada justamente pelos índios. Porém, por trás dessa ação dos índios, existiam outras pessoas que movimentaram essa chacina, né? Que era a elite econômica da época, mas também a maçonaria. Eles formavam essa elite econômica que, de alguma forma, a colônia agrícola dos frades fazia uma certa, digamos assim, concorrência com isso, porque eram muito melhores. Mas este é um detalhe que a gente pode aprofundar noutra oportunidade. Então, o Frei Daniel, quando soube que o Frei Rinaldo havia sido morto aqui no Maranhão, né, ele decidiu vir para o Brasil antes de ser sacerdote. Ele foi destinado, ele fez os seus votos solenes lá na Itália, né, e em 1899 ele vem para o Brasil. Mas antes, em 1898, ele chega em Belém do Pará e depois ele segue para o Ceará, né? E lá, em Canindé, ele é ordenado, na verdade, em Fortaleza, no dia 25 de março. E no Canindé ele celebra a sua primeira missa, né? Já em terras brasileiras. Ele já veio como estudante, concluiu sua formação e aqui ele se prepara para a missão.
E é interessante ver a abnegação, né? O desprendimento de si mesmo da própria vontade dele. Né? Que, claro, ele deveria ter uma vontade de estar, pelo menos nessa primeira missa, nesse primeiro momento, com a família, né? Na sua cidade, percebendo aquela movimentação, vendo a comemoração com os sinos, que era uma tradição da época também, né? Quando havia um novo sacerdote. E ele se desprender disso, né? Em nome da missão, já é um grande mérito, já é um grande sinal da própria santidade que ele viria a ter, viria a construir na sua vida como um todo. Uhum. Então, não obstante, né, Frei, ele não parou em Belém. Daqui, ele passou para a chamada colônia agrícola do Prata. Né? Então, nessa fase dele, o senhor podia falar um pouco para a gente como foi para ele chegar à colônia do Prata, que é onde ele, ao final da sua estadia lá, ele vai adquirir a hanseníase. Uhum. Certo, então, no ano de 1900, o Frei Daniel ele é destinado para a colônia do Prata, que é o distrito hoje de Igarapé-Açu. Né? Então, a princípio, o Frei Daniel ele não foi à colônia do Prata para ser superior, para ser o dirigente da missão, o presidente da missão. Ele foi para colaborar, né, com a missão, juntamente com o Frei Carlos, né, de São Martinho Learo, que foi o fundador da missão, e estava lá como responsável. Porém, com o acontecimento de Alto Alegre, o Frei Carlos ele perdeu a consciência, ele se sentiu, acho que culpado com a morte dos missionários que estavam sob a responsabilidade dele. Então ele perdeu todo o domínio de si, perdeu a consciência e ficou, de fato, assim, sem condições de levar em frente a missão. E a pessoa mais indicada no momento para levar em frente a missão na colônia do Prata foi o Frei Daniel. Com apenas 25 anos, ali na colônia do Prata, ele mostra toda a sua capacidade, de administrador, econômico, religioso, né, sacerdote, educador. Né. É tanto que no período em que ele permaneceu como diretor da missão, foi a época mais promissora. Foi a época em que foi construída a igreja de Santo Antônio do Prata. Ali foi fundada uma congregação sobre a diretoria de Frei João Pedro VI. Ali foi construída um internato que funcionava também como escola para os indígenas e também para os nativos, né, as crianças. E nesse período também ele dialogou com os governadores da época. A gente pode citar o governador Paz de Carvalho, que foi ele quem admitiu que os frades viessem trabalhar na colônia do Prata, apesar da não muita abertura para o diálogo com a igreja. E ali, nessa ocasião, os frades, sob a égide do Frei Daniel, conseguiram 15 quilômetros de estrada férrea para dentro da colônia, conseguiram uma linha telefônica, energia. Então, de fato, a colônia do Prata vivia um período muito promissor. A gente tem que ressaltar também que os frades não foram apenas administradores nessa região, não é? Porque alguém vendo assim, nossa, mas faziam tanta coisa e esses religiosos faziam o quê da vida, né? Não celebravam missa, não faziam missão. Os frades lombardos, né, que vieram para a nossa região, eles são verdadeiros desbravadores. Né? De fato, os frades que vieram para essa região, eles se embrenharam de fato nas matas, né? Foram em busca de comunidades que viviam afastadas e ali eles promoveram a fé. Um fato muito interessante é que nesse período de 13 anos em que o Frei Daniel ficou na colônia, sob a direção da colônia do Prata, foi o período em que ele contraiu a doença.
provavelmente, não podemos afirmar, mas provavelmente ele contraiu a hanseníase em 1906. E como ele contraiu essa doença? Foi justamente atendendo a uma idosa. Ele foi levar a extrema-unção para ela, percorreu a cavalo 70 quilômetros a cavalo, a pedido do filho dessa senhora, e lá quando ele entrou na choupanazinha, na casa de taipa, ele viu apenas aquele amontoado de carne numa rede, agonizando, e se supõe que através desse contato com essa senhora ele tenha contraído a hanseníase. Então foi num trabalho apostólico, foi no exercício do seu pastoreio que ele contraiu a hanseníase. Então eles não negavam o contato, né, com as pessoas. E aí começou a luta do Frei Daniel. É muito bonito todo esse contexto, que mostra que o papel da igreja ele não se resume apenas não. O principal papel da igreja, claro, que é a orientação e a vida espiritual, que são os sacramentos. Mas ele não se restringe a isso. Ele também se abre também para um auxílio caritativo em relação à necessidade da população que ele está envolto. Então, a igreja não se exclui, né, no papel da igreja. Os frades, graças a Deus, não se excluíram, primeiro da disponibilidade de ter ido até esse meio do mato, bem embrenhado mesmo, assim, que era muito fechado ainda à época. Né? Se hoje é bem mais fácil de chegar, graças também a vocês, né, aos frades capuchinhos, que ali foram pioneiros também. E a recepção que eles tinham, ao contrário do que a gente pode pensar, devido a muita coisa que a gente vê por aí, foi uma recepção calorosa, foi boa. Né? Eles foram bem-vindos ali. Né? A população ribeirinha, os índios, eles agradeceram. Eles disseram até onde tinha mais gente, que eles pensavam, o primeiro momento, que era só uma populaçãozinha pequena, menor, e eles viram que tinha uma ilha mais próxima, e mais adiante tinha uma outra, e assim por diante. Né? Inclusive, índios fugindo de conflito com outras tribos, etc. Então, é muito bonito ver que eles não se abnegam disso. E esse testemunho ainda do Frei Daniel, de ter assumido essa responsabilidade numa idade tão tenra, né? tão jovem, e não ter, de alguma maneira, deixado que isso comprometesse seu trabalho, subisse a cabeça, ou qualquer forma de envaidecesse, pelo contrário, ele se colocou mais servil ainda. E esse fato de andar 70 quilômetros a cavalo, né, que não era uma estrada como a gente imagina, né? Pelo contrário, devia ser muito dificultoso de andar, de se adentrar, e ter visto, né, já como a gente deixou muito bem no início destacado, ele não era uma pessoa iletrada, era uma pessoa que tinha uma inteligência única, ele conseguia perceber, ele não era alguém ignorante no sentido da razão. Então ele sabia, pelo menos tinha uma ideia do que seria aquilo que aquela senhora estava passando, né? O que deveria ter acometido. E mesmo assim ele não se negou a realizar a extrema-unção, né, ao sacramento. Ele se preocupou mais com a alma daquela senhora do que com a própria saúde física dele. Então é muito bonito isso. É interessante a gente recordar que o Frei Daniel, ele foi o frade lombardo que mais conviveu com os indígenas, que mais teve essa proximidade com eles. Então, ele ressalta, né, nessa sua atitude missionária, já o princípio de intenção que os frades tinham quando assumiram a missão aqui no Pará. A princípio, o Frei Carlos ele chegou no Ceará. Porém, no Ceará, o estilo de missão era paroquial, missão popular, que ainda perdura até hoje com os frades de lá. Então, ele veio para o Maranhão e essa região do Pará justamente com o intuito já de catequizar os índios e conviverem com eles, né? E fazendo justamente das paróquias pontos de apoio para esse trabalho. Uhum. É muito belo ver essa disponibilidade mesmo dele. Me recordo também os jesuítas no início da colonização do Brasil, né, na figura do grande São José de Anchieta,
que também desbravava, que também não tinha medo de adentrar as matas, etc. Né? Então, é bom ver esse reflexo na cristandade como um todo. Né? Duas ordens irmãs, né? Os jesuítas e os capuchinhos, no sentido da missionaridade, né? Dando esse grande exemplo para a gente. Muito belo, muito belo. E a gente pode falar agora um pouco da vida dele a partir da consciência que ele estava doente, adoentado dessa enfermidade, que era a hanseníase. Aí o senhor pode comentar como foi, mais ou menos, quando ele descobriu, qual foi a primeira atitude, que ele também fez uma peregrinação, pedindo uma orientação para Nossa Senhora. É bom destacar isso. Então, como eu havia dito, provavelmente em 1906, 1907, ele contraiu a hanseníase, e desde então ele começou a conviver com as suas atividades normais, porém não sabia, né, que estava doente. Porém, os sintomas começaram a aparecer. O que ele mais reclamava era de reumatismo, né? Aí foi quando ele começou a buscar tratamento. Buscou tratamento aqui em Belém, passou pela mão de muitos médicos. Mas em 1909, ele de fato vai para a Itália. E ele toma um navio até Portugal, né, e de Portugal ele segue. Então ele faz uma parada em Lourdes. E ali em Lourdes, ele pede a cura, né, a Nossa Senhora. Ele já foi para a Itália consciente de que ele estava com a hanseníase, né? Porém foi procurar ajuda, né? E existe um diálogo no diário dele sobre esse encontro em que Nossa Senhora faz essa locução a ele, né? E no diário ele intitula essa ocasião em que ele vai ao santuário como a graça da Santa Conformação. Ele escreveu isso no dia 21 de agosto de 1909. E ele diz o seguinte: na ocasião o bispo estava dando a bênção com o Santíssimo, e ele quase que instintivamente reproduz aquele versículo do Evangelho, né, onde aquele doente dirigindo-se a Jesus diz: Senhor, se queres, podes curar-me. E ele narra: veio-me uma voz interior misteriosa e bem sensível ao meu coração e respondeu: não quero. Não quero, vá em paz, receberás outra graça. A tua doença será para a maior glória de Deus e para teu bem espiritual. E ele continua: desde aquele momento encontrei-me completamente transformado. Um senso de indizível conformidade, acompanhado de uma infinita felicidade e alegria, invadiu a minha mente, o meu coração, todo o meu ser. Frei Daniel foi não apenas no Santuário de Lourdes, mas ele foi também em outros santuários marianos, como Loreto, e visitando um dos santuários de onde aconteceu o milagre eucarístico, novamente ele pede a cura. E ali ele tem uma outra locução interior. Nosso Senhor pergunta: Daniel, tu não queres sofrer? E ele diz: sim, Senhor, quero sofrer. E desde então ele não pede mais a cura. E ele se conforma. Ele vê essa doença como uma graça. Ele até escreve no diário que ele recebeu 2 graças na vida: a graça de ser missionário e a graça de poder unir os seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Por isso existe nele essa graça. Ele diz que recebeu a graça da santa conformação com a vontade de Deus. Então, no dia 8 de dezembro, ele retorna para o Brasil. Retorna para o Brasil e retorna para a Colônia do Prata e vai morar na igrejinha de Santo Isidoro, uma capelinha que existe até hoje lá, que serviu de refúgio para ele. E permanece no Prata até 1914.
ainda tenta fazer algum trabalho missionário, porém, realmente ele não tem mais condições. Então, os frades preparam um lugar para ele. Que maravilha, que belo testemunho da conformidade à vontade de Deus, né? A gente vê tanta coisa hoje bem mais simples, que a gente brada, né, em alto som, que a gente não aceita, que a gente não quer, ou a gente reclama de algo que é muito mais fácil de se resolver, né? E a gente repete, infelizmente, um dizer quase satânico, né, de não servir, né? Não servirei, não servirei, o tempo todo fazendo isso, por conta da nossa própria vontade, a conformidade nossa à nossa vontade, enquanto ele, diante de uma situação incurável à época, né, aflito e impediria toda a vida missionária dele, porque isso atrai limitações, já que era a grande graça também que ele disse que tinha, que era uma das, seria a missionariedade. Isso ele ficaria impedido de fazer, praticamente, né, por conta da lepra, da hanseníase, perdão. E ter primeiro, essa disponibilidade de conversar com Deus, não cobrar de Deus. Né? Senhor, se queres, pode me curar. Se queres. Pelo menos ele já condiciona, ele repete, ele consegue ser puramente evangélico nesse sentido, no sentido da palavra. E, posteriormente, quando ele tem a resposta negativa, que é o que ninguém espera, que a gente espera só que Deus nos cure fisicamente, porque é o que a gente quer, né? Mas a gente não pensa a longo prazo, a gente não consegue ver todo o trabalho do artesão, digamos assim. Então, Deus sabe que aquela doença é para a santificação dele, assim como Deus sabe que aquela adversidade na nossa vida é para a nossa santificação também. Né? Que não impede e não, de jeito algum, nos limita a deixar de pedir a Ele, mas pedir sempre que seja feita a vontade de Deus. E esse testemunho dele é maravilhoso em relação à conformidade mesmo. Então, depois de voltar... Só uma coisa. Todas as vezes que o Frei Daniel fala da doença, é perceptível na maneira como ele escreve, né, que não há nele revolta, né, mas o que há nele é uma espécie de fato de gratidão por ele estar participando, né, do sofrimento de Cristo. Então ele desenvolve essa conformação com um louvor que contrapõe toda espécie de murmuração, né? Tanto é verdade que um dos sintomas da doença é justamente a perda dos membros, né? E todas as vezes que o Frei Daniel vai perdendo um membro, ele não maldiz, não murmura, mas ele transforma aquele graças a Deus em uma frase que é muito célebre dele: a Deus louvado. Então ele foge de toda a murmuração. De fato, se nós formos perceber, o que destrói a nossa vida espiritual é a murmuração, porque ela é uma expressão da nossa ingratidão, né? Da nossa autossuficiência. Nós não queremos sofrer, porém Deus, ele é a pedagogia que Deus usa, né, para nos corrigir, para nos instruir, para nos ensinar a viver, para nos ensinar a ser fortes, né? Então, abraçar o sofrimento com alegria, abraçar o sofrimento recordando-se de que o Filho de Deus, ao se fazer homem, também sofreu na nossa carne, né, é uma forma de participar da vida de Cristo. E o Frei Daniel, ele tem essa consciência de se ofertar, né? Tem essa consciência de se fazer partícipe da vida de Cristo. E tem um relato do Frei Roberto, que foi visitar o Frei Daniel no dia 11 de setembro de 1922. E ele diz o seguinte sobre o Frei Daniel: todas as vezes que visito esta residência, o meu coração alegra-se em ver a paciência e resignação com a vontade santíssima de Deus
neste meu querido irmão Frei Daniel. Então isso era natural dele, ver que a felicidade do nome dele continua, e a alegria franciscana, que para nós é uma máxima virtude, né, existe nele. É um testemunho para nós, o Frei Daniel. Que maravilha, maravilha. E o Evangelho é uma alegria, né? É outro grande santo, São José Maria Escrivá, que dizia que às vezes a gente aquela falta do teu sorriso, ela pode fazer pior a uma pessoa. A grosso modo ele fala isso, no sentido da alegria ter que ser uma marca do cristão. Não importa se a gente está em conformidade com Cristo, Cristo em momento algum, independente do seu momento, perdeu a sua alegria. Ele chorava, ele ficava irado em certo momento, mas a alegria era algo constante, não era algo que variava. Ele não estava triste um dia e alegre no outro. Ele tinha uma alegria preponderante, porque ele estava em conformidade com a própria vontade do Pai. E esse testemunho de Frei Daniel também nos remete a isso, que a conformidade com a vontade do Pai, de fato, nos deixa com uma alegria bem fixada, né, bem alicerçada, que não se altera nem se abala, independentemente das circunstâncias difíceis que ele viveu. E depois do Prata, ele voltou, salvo engano, para a comunidade de vocês, e posteriori foi para o Tucunduba. E aí você pode falar um pouco dessa ida dele para essa outra colônia. Colônia não, para esse outro leprosário, como se chamava na época. O Tucunduba fica onde é o bairro do Tucunduba, aqui em Belém. Lá naquela região ficava um leprosário, né, que na época deveria de fato ser muito afastado daqui. Então, em 1914, no dia 27 de abril, o Frei Daniel ele se isola no leprosário do Tucunduba, e lá ele vive por 10 anos, né, como anceniano, servindo os ancenianos e santificando-se. Vale recordar que esse ambiente do leprosário não era um ambiente digno de receber um sacerdote, digamos assim. Não era um ambiente saudável, digamos assim, moralmente. Por quê? Naquela situação em que as pessoas viviam, uma doença incurável, eles já haviam perdido toda a esperança, já haviam perdido a fé, já não acreditavam mais em nada, né? Então já não havia sentido viver para alguma coisa nesse mundo, senão para aproveitar até quando a doença permitisse que eles vivessem. E o Frei Daniel, ele vai morar nesse ambiente contrário a tudo aquilo que ele é. Um religioso, um sacerdote, um missionário. Porém, esse ambiente não intimida Frei Daniel. No Tucunduba, apesar da rejeição, o Frei Daniel, aos poucos, vai cativando os ancenianos, os Lázaros, como ele chamava. Como ele vai fazendo isso? Ele vai se aproximando, vai conversando, oferece doces, né? Começa a cativar as crianças. Lembremos que a grande graça que ele recebeu foi ser missionário, e ele foi missionário até o fim da sua vida. Aquilo que ele iniciou no Prata, ele continuou no Tucunduba, lá no seu Calvário. Frei Daniel, no Tucunduba, foi um grande catequista, um grande educador. No diário, a gente pode ver, nos livros em que ele afixava suas atividades, os dias em que ele incansavelmente dava aulas de catequese para crianças, preparava os casais para o matrimônio, ainda que doente, celebrava a missa, e ainda dava aula de canto para as crianças. Então, ele foi transformando esse ambiente, não apenas pela virtude que ele tinha, pela beleza da vida cristã, mas também foi tentando resgatar a dignidade daquelas pessoas que viviam numa situação de miséria mesmo.
Uhum. Em parte do diário, quando ele fala das confusões que existiu com o diretor do Lazareto, como se chamava, ele vai junto do diretor, junto do governador, que reclama a má condição em que as pessoas viviam, né? Comendo carne podre. Então, Frei Daniel, ele foi um missionário completo, digamos assim. Né? Se preocupou em restaurar a fé das pessoas, né? Mas também a dignidade daqueles ancenianos. Uma coisa interessante é que o Frei Daniel, por ser uma pessoa alegre e era um frade viajante, então ele gostava de passeios. Então o rio Guamá era um local de brincadeira para os ancenianos, que junto com o Frei Daniel iam fazer passeio de barco no rio Guamá. Né? Então, Frei Daniel foi de fato um missionário que serviu os ancenianos e ensinou essas pessoas também a se santificar. Né? Que maravilha, que belo testemunho. É muito, muito bacana a gente ver que não importa a diversidade que se mostra, né? Que há motivo para você conseguir levar uma vida digna, ter uma fidelidade a Cristo, que o próprio Cristo vai proporcionar aquilo que você necessita, mesmo dentro de uma situação dessa. E ver que ele conseguia transparecer esse reflexo do Cristo para essas pessoas, né? Resgatar a esperança delas, deixar elas com ânimo de vida para aproveitarem virtuosamente aquele resto, aquele pouco tempo, digamos assim, de tempo que eles ainda tinham devido à doença, e não de forma displicente, como se fosse só aproveitar aquilo que lhe apetecesse a carne. Mas, pelo contrário, ele mostrou que nas pequenas coisas, no ordinário, no cotidiano, naquela rotina deles, poderiam encontrar, de fato, o próprio Cristo, né? Mesmo naquela situação, né, de enfermidade incurável. Muito belo. E tem um trecho que ele fala, que eu separei, e acredito que seja do diário dele também, que ele, quando ele se refere à doença dele, como o senhor bem colocou, ele fala: minha doença, uma graça de Deus. Então, é interessante ver como ele pega uma situação adversa, que é a própria doença incurável, né, e transforma aquilo com um sentido sobrenatural numa graça. Porque ele reconhece a graça de Deus naquela própria doença que ele levou, de fato, para aquela missão. Porque se a primeira missão dele era ser missionário, a missionariedade dele não deveria estar restrita a qualquer coisa. Era disponibilidade plena. Então, se Cristo permitiu que aquela doença, como ele mesmo disse, né, na locução interna, talvez tenha sido de fato para que ele ali encontrasse a derradeira missão dele, naquele antro, digamos assim, de lepra, de hanseníase, de desgosto. E ali, de fato, ele iria onde nenhum frade teria ido ainda. Né? De fato, ir até aquelas pessoas, consolá-las, conversar com elas, dar um bombom que ele andava, como você bem falou, com bombom, com massa de cigarro, às vezes, Chocolate. brincar, falar do cabelo do outro, né? Brincar. Me lembra muito o Frei Molokai também, né, que se Isso. dispôs aí para um de leprosos, se não me engano, no Havaí, a época que ninguém queria, e também adquiriu a lepra. Né? Então, essa alegria, esse sentido sobrenatural de você pegar uma adversidade, transformá-la numa oportunidade, no momento de crise, no momento de oportunidade, é algo que só quem está em plena, ou pelo menos em profunda união com Deus, consegue fazer de fato, com sucesso, com alegria, sem pestanejar. Então, essa foi, acredito eu, a derradeira missão dele, chegar até aquelas pessoas. E, de repente, sem ele, muitas daquelas almas talvez tivessem se perdido devido à condição que viviam. Né? Talvez tivesse sido muito pior sem a intervenção dele, sem aquele momento de alegria que ele proporcionava, né? Que ele conseguia, de fato. E ali ele foi, de fato, outro Cristo, onde ninguém queria ir, acolhendo quem ninguém queria acolher. Né? Então, muito Eu belo. queria ressaltar um fato que se dá quando ele vai para o Tucunduba.
que é a despedida do convento, né? Uhum. Então, para um religioso, ficar longe do seu convento, longe da capela, longe do convívio com os irmãos, do ritmo conventual, é de fato um martírio, né? E o Frei Daniel, ele saiu, segundo o diário, ele diz que ele saiu daqui, desse convento de Belém onde nós moramos, beijando as paredes, né, dizendo: bendito esses muros que me protegeram, né, que resguardaram a minha vida de tantos perigos. Porém, o Frei Daniel, ele, apesar de distante do Tucunduba, ele recebia a visita de pessoas ilustres, né? O próprio arcebispo o ia visitar, os frades que vinham visitar a fraternidade aqui em Belém. Mas ele também, vez por outra, vinha aqui no convento, né? E os frades o acolhiam aqui, apesar do perigo do contágio, mas os frades o acolhiam aqui no convento. E hoje eu lia um fato interessante, que em 1910 ele esteve no lançamento da pedra fundamental da nossa igreja, aqui em Belém. Uma coisa interessante que ele narra, no dia 15 de junho de 1919, é o seguinte: hoje eu fui ao convento assistir à visita pastoral do superior regular. Muitas saudades se despertaram em meu coração. Saudades dos tempos que eu vivia no convento em santa companhia dos meus irmãos de hábito. Copiosas lágrimas derramei, que ofereci ao meu bom Jesus. Estou cada vez mais acabrunhado da moléstia, sobretudo atacado da vista, que já está bem curta. E ele finaliza: a Deus louvor com tudo quanto faz. De novo, a gratidão, a alegria, né, o louvor do Frei Daniel, né, que tinha esses momentos de consolação, digamos assim, quando ele vinha ou quando recebia algum frade. Santa conformidade à vontade de Deus, né? Isso. A gente está chegando na parte final e aí a gente pode comentar brevemente sobre a morte dele, né, que se deu no dia 19 de maio de 1914. Isso. E o senhor pode falar um pouco do processo de beatificação dele, como foi para se iniciar e como anda agora. Isso. Ele morre em 1924. De 1914 a 1924 são 10 anos de Calvário, né? E em 1991, no dia 29 de dezembro, Dom Vicente Zico, nosso querido arcebispo, né, de saudosa memória, que também é um santo, né, para nós, né, ele abre o processo canônico de reconhecimento, né, diocesano, né, do arquidiocesano, das virtudes do venerável Frei Daniel. Então começa todo um trabalho de reconhecimento, pesquisas históricas, avaliação das virtudes de Frei Daniel, comissões que procuram recolher da história, das coisas que ele escreveu, análises psicológicas fazem dele também, a partir daquilo que ele escreveu, né? E as comissões todas comprovaram que nele há condições, né, dele ser canonizado, né, ser um testemunho para a Igreja universal, né, como um testemunho de fidelidade a Deus, por suas virtudes heróicas, né, e suas virtudes de fé. E esse processo é fechado em 1997, né, pelo então bispo auxiliar de Belém, Dom Carlos Vezeletti. Então, nessa época, começa na nossa província a se difundir a devoção ao Frei Daniel. Ele já como servo de Deus. Então, os frades começam a dar o nome do Frei Daniel para creches, hospedarias, prédios que estavam sob nossos cuidados, né, centros pastorais, né.
mas também difundir a vida do Frei Daniel através de publicações. Aqui a gente tem o livro Canções ao Sofrimento, do Frei Camilo Guesa, uma memória que o Frei Apolônio faz do Frei Daniel nas nossas terras paraenses. Aqui. Tem um outro livro também do Frei Daniel, um santo, o Maranhão precisa de um anceniano santo. Eu não tenho um exemplar. E tem esse livro, A Deus Louvado, também preparado por Frei Apolônio Troese, que foi postulador, vice-postulador dos trabalhos do Frei Daniel. Nesse livro ele coloca o diário do Frei Daniel, com os comentários e as ilustrações que ele gostava de fazer. Então o Papa Francisco, em 2017, proclama o Frei Daniel como venerável, né? Declarado como venerável. E desde então, nós estamos procurando intensificar esse trabalho de divulgação da devoção ao venerável Frei Daniel, tentando fazer conhecida as suas virtudes, né? Seja pelo Frei Macapuna, que é o vice-postulador que está lá em São Luís, né? Seja por nós aqui da nossa fraternidade capuchinha aqui em Belém, né? Eu digo assim, que eu entrei nesse trabalho de gaiato, porque eu apenas ajudava o Frei Pedro Antônio, rezava o terço aqui no túmulo do Venerável. Depois o Frei Pedro Antônio faleceu e eu acabei sendo o animador aqui nessa região, né? E, graças a Deus, eu conto com a ajuda de alguns jovens que estão muito próximos a mim. Tem também o Padre Danilo, lá na Catedral, que é devoto do Frei Daniel, e celebra todo dia 19, fielmente, a missa na intenção da causa da sua beatificação e canonização. Que maravilha. Muito bom mesmo que a gente conheça ele. Eu tenho um outro livro que, para quem tiver interesse também, é esse aqui, se dá para ver. O Gigante do Prata. Também fala um pouco da história dele. É interessante, Frei, a longo prazo, claro, que a gente faça um trabalho, né, principalmente vocês, de divulgação mesmo desses meios, desses livros, etc., que com certeza vai difundir ainda mais a devoção ao Frei. E fico muito feliz, né, já encerrando a nossa conversa, fico muito feliz de ter partilhado um pouco sobre esse grande homem, né, sobre esse gigante do prata mesmo, como o próprio nome do livro fala, né. Para quem não sabe, o túmulo dele está no Capuchinhos, na igreja aqui de Belém, né. Quem quiser rezar, tem intercessão, ele é aberto ao público, não é algo restrito, fica lá por sinal, muito bem organizado, muito bem estruturado, muito digno. E em nome do Santo São José eu agradeço ao Senhor, né, aos frades capuchinhos como um todo. Contem com as nossas orações para também, pedindo, claro, né, mais um para a gente pedir intercessão, né, para que a gente santifique. Então, com certeza a gente vai estar recorrendo a ele. Então, eu deixo os últimos momentos para o senhor fazer alguma consideração e depois a oração final. Certo. Então, o Frei Daniel, para nós que o admiramos, ele é um grande testemunho de que o sofrimento pode nos ajudar na nossa união com Deus. Hoje está muito arraigada no meio de nós uma espiritualidade intimista, muito momentânea, que não perdura e às vezes se desvincula da realidade da vida. E o Frei Daniel, na sua circunstância, da sua vida, nas suas situações, sem fugir da realidade, ele faz da sua vida uma oferta agradável a Deus. Às vezes nós sonhamos em ser santo como foram os santos do século XVII, sonhamos em ser santo como foram os santos do século XVIII, enfim. Mas é a realidade que clama pela nossa santificação. Nós precisamos santificar o nosso tempo, com as nossas circunstâncias, consagrar a nossa vida a Deus e
transformar de fato a nossa vida como um holocausto agradável, né? Preservando no rosto, como é muito comum na nossa espiritualidade franciscana, o louvor, né? O sorriso no rosto. O Frei Daniel nos ensina isso. Nos ensina a louvar em lugar de murmurar, como sinal de gratidão e proclamação do louvor a Deus que nos concede os bens e os males. Cabe a nós tirar um proveito para a nossa vida. Sem dúvida. Que alegria. Que ensinamento que a gente possa aprofundar cada vez mais sobre a vida dele e sobre a devoção também. Que a gente possa crescer em devoção e espiritualidade junto com esse grande homem que muito tem a nos ensinar e que, no decorrer dos anos, com certeza, se Deus permitir, e a gente rezar também, já será beato e santo de fato. Né? Nós precisamos de um milagre. E você que assistiu a nossa live, né, pode ser o miraculado, viu? Reze pedindo a intercessão do venerável Frei Daniel. Esses dias o Dom Carlos escreveu o nosso capítulo e ele dizia que seria uma grande alegria para ele que a Diocese de Castanhal, lá onde ele é bispo, né, fosse o lugar onde acontecesse o milagre pela intercessão do venerável Frei Daniel. Nós vamos rezar porque a oração de fato toca o coração de Deus e transforma o nosso, e quem sabe o Frei Daniel, o quanto antes, seja o próximo beato da nossa amada igreja. Verdade. Façamos uma disputa santa, né? Quem vai receber o milagre primeiro? Justamente. Então, Frei, você pode fazer a oração final e a gente encerra. Tá certo. Eu gostaria de encerrar com a oração que o Frei Daniel rezava junto com os leprosos, junto com os ancenianos lá no Tucunduba. Ótimo. Eu sou filho de Deus, Deus habita em mim. Posso ser o que desejo, porque Deus é meu auxílio. Nunca me canso, porque Deus é minha força. Nunca estou doente, porque Deus é minha saúde. Nunca me falta coisa alguma, porque Deus é meu suprimento. Pois eu sou filho de Deus, estou unido à divina presença de meu Pai. Eu sou feliz em tudo que empreendo, pois meu saber e meus conhecimentos aumentam cada vez mais em mim. Amém. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, Frei. Agradeço muito em nome do Centro São José. Contem com as nossas orações. Se vocês precisarem de alguma coisa também que esteja à nossa disposição, é só falar. E rezemos uns pelos outros. Amém. Eu também agradeço a oportunidade de falar do nosso querido venerável. Que ele interceda também pelo trabalho de vocês, que eu acompanho vez por outra. Que é um trabalho muito bonito, né? Que Deus nos abençoe e o Espírito Santo torne essa obra sempre mais fecunda. Tá? Que Deus lhes pague todo o bem. Muito obrigado. Uma boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Boa noite também a todos que nos assistiram. Deus abençoe. E rezemos pedindo a intercessão do grande Frei Daniel de Samarate. Amém. Amém.